Boa noite aos que estão presentes, boa noite também você que está nos acompanhando pelo nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo à nossa classe bíblica do livro de Daniel. Nós estamos quase acabando Daniel, estamos nos últimos versos, nos dois últimos capítulos, no qual estamos estudando esse livro que tem nos dito bastante a respeito dos nossos dias, dos nossos problemas, do que a gente tem passado em relação a batalha espiritual que nós estamos vivendo. Semana passada nós tivemos uma ideia do capítulo 10, no qual Daniel ele tem a promessa do Messias, Miguel, o príncipe, ele viria para socorrer os seus filhos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 e nada mais é do que a recapitulação dos outros capítulos do livro. Porque o que acontece? Daniel ele é feito em repetição e expansão. O capítulo 2 ele falou de um tema, no capítulo 7 ele expandiu esse tema, no capítulo 8 ele expandiu mais um pouquinho, agora no capítulo 11 ele vai expandir mais um pouquinho essa história. Se nós formos parar para pensar, o clímax da história do livro de Daniel é o capítulo 11. Mas espera aí, você falou que o clímax do livro de Daniel era capítulo 8. Sim, é que o capítulo 11 ele vai ampliar a visão do capítulo 8. Qual que era a visão que nós tínhamos no capítulo 8? Quem que se lembra? O que o capítulo 8 de Daniel ele nos falava? Ele falava a respeito, ele nos deu detalhes a mais do chifre pequeno, que ele usurpou o lugar de Deus, ele tomou o lugar de Deus, do santuário de Deus, ele pegou e acabou com o sacrifício diário, ele interrompeu o sacrifício diário e ele deitou por terra toda a verdade de Deus. E o anjo ainda pergunta quanto tempo isso duraria e a resposta é até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Se nós formos pegar cronologicamente, em que ano isso acabou? 1844. O capítulo 11... ele vai começar falando a respeito desse chifre pequeno, dos detalhes. Na verdade, aqui nós vamos ter dois pontos, dois reinos. E aqui dois reinos se referem a dois poderes. Aqui tem o reino do norte, de um lado, e reino do sul. Antes de nós começarmos a conversar um pouquinho sobre isso, quem que você acha que é o reino do norte? E por que é o reino do norte? Só para a gente pensar, por que a Bíblia traz o reino do norte? Quem é esse reino do norte e por que ele é o reino do norte? E a mesma pergunta eu faço, por quem que é o reino do sul e por que ele é o reino do sul? É uma primeira pergunta que a gente faz, porque ele diz assim, lá no livro de Daniel, capítulo 11, o título é Os Reis do Norte e do Sul. Queridos, se você for abrir a sua Bíblia, lá em Isaías 14... Isaías 14 é um capítulo muito, muito conhecido que nos traz a respeito da visão de Isaías sobre a queda de Lúcifer do céu. Abra lá em Isaías 14. Isaías 14, no verso 12. A partir do verso 12. Isaías 14, verso 12. Ele nos diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Quem de fato é o reino do norte? Quem que tem o trono no norte? Deus. A cidade santa, o Monte Sião, a Bíblia ela traz como se ele tivesse uma localização geográfica no norte. Quando Daniel ele fala do reino do norte, a gente tem que pensar o quê? Qual reino, qual poder que queria usurpar o poder de Deus, queria se parecer com Deus, queria tomar o lugar de Deus? Mas através de quem? Através da Babilônia.
Ou seja, toda vez que a gente tiver o reino do norte aqui, muito mais que Babilônia, a gente tem que entender que o reino do norte aqui é quem? É aquele poder que mistura a verdade com a mentira. É aquele poder que usa da religião falsa para enganar as pessoas. O maior exemplo desse poder é Babilônia. É o chifre pequeno. O reino do norte é o chifre pequeno. Quem que é o reino do sul? Se nós vamos pensar. O reino do sul, quem que ficava ao sul da Babilônia? Ficava o reino do Egito. E se nós formos pensar qual que é o conceito do reino do Egito, se nós voltarmos lá em Êxodo, o que o faraó falou para Moisés? Não sei quem é seu Deus, eu não estou nem preocupado em saber. Só sei que vocês não vão sair daqui para adorar o seu Deus. Ou seja, o reino do sul, ele representa tudo aquilo que nega a existência de Deus. O ateísmo puro. Então nós temos essa configuração em Daniel 11. O reino do norte, ele vai batalhar contra o reino do sul, e a gente vai ver ao longo dessa batalha, se você for ler o capítulo inteiro, existem 7 batalhas entre o reino do norte e o reino do sul. Só que no final, esses reinos eles se juntam. Vamos dar início ao nosso estudo para nós compreendermos o que esse capítulo traz para nós hoje. Pode pôr a projeção para mim, ou Anderson, por favor. Se nós fôssemos dar um título para o nosso sermão, para o nosso estudo de hoje, o título sugerido aqui é Ainda Estamos Seguros em Suas Mãos, porque nós precisamos ver que Deus está em todos os momentos, em todos os capítulos a gente vê que a palavra final é de Deus. Mas se nós fôssemos dar um outro título para esse estudo de hoje, nós traríamos a ideia daquela... o exemplo aqui do livro do capítulo 8, quer ver? A transgressão assoladora, ou a abominação assoladora, aquele que traz tudo que é de ruim, tudo aquilo que é perverso, aquele que mata os santos do Altíssimo, aquele que persegue os santos do Altíssimo, aquele que muda os tempos e a lei. É sobre esse personagem que o capítulo 11 ele traz mais presente. Não sei quantos se lembram, lá no sermão profético de Mateus 24, quando Jesus está falando a respeito do templo, e a gente... Mateus 24 ele fala do fim dos tempos relacionado com a derrubada do templo, com a derrubada de Jerusalém. Ele mistura esses dois fatos, não que ele pega... Ele não faz essa separação, mas ele usa o fato da queda de Jerusalém para falar do fim dos tempos. E lá em Mateus 24, Jesus ele pega e fala a respeito dessa abominação. Deixa eu só achar o verso aqui, quer ver? Exatamente, o verso 15, quando ele começa a falar da grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entende. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Esse verso está se referindo a esse momento profético, porque quando você vê, Jesus ele fala, quando você vê a abominação desoladora pisando na terra santa, é hora de fazer o quê? De fugir. É hora de partir, porque a partir desse momento a palavra de Deus ela perde o efeito e eles começam a misturar a verdade com a mentira, e quem não adorar a imagem da besta, seu nome, a sua figura, será morto, será entregue. É disso aqui que Daniel ele estava falando, e é disso aqui que Jesus ele tenta falar. Só que ele usa o conceito de Jerusalém, porque o que acontece? Quem que era a abominação desoladora nesse contexto do templo? Era Roma. Roma entrando na cidade, e eles fizeram um cerco, e eles demoraram muito para entrar, porque houve uma resistência, só que determinado momento, eles não conseguiram resistir mais. Só que o reino de Roma, ele recuou um pouco para quê? Para que os santos fugissem, os discípulos, viu a brecha, fugiram, só que quando eles fugiram, voltou de novo o cerco, e eles entraram em Jerusalém e destruíram tudo, inclusive o templo.
eles detonaram tudo. Aqui, Daniel 11, ele fala a respeito dessa abominação desoladora. Junto com o conceito de 2.300 tardes e manhãs, até quando isso ia durar, a gente vai ver que a palavra final é de Deus. Os últimos versos, a partir do verso 40 do capítulo 11, ele vai falar que a última palavra é de Deus. Pode pôr a projeção, pode passar para o próximo. Nós estamos com os dias contados, né? Nós estamos perto de acabar com esse mundo. O livro de Daniel tem uma mensagem livre de confusões, equívocos, interferências e ruídos. Por mais que as pessoas entendam o livro de Daniel de forma equivocada, Daniel ele não deixa margens para nós entendermos outras coisas. Porque ele nos diz quem são os reinos, ele nos diz quem são os poderes, ele nos deixa bem fechadinho para nós entendermos quem que é, por que é. Porque senão a gente fica com a nossa mente toda voando, achando que pode ser uma coisa, pode ser outra. Um exemplo disso, quando as Torres Gêmeas caíram em 2001, as pessoas se voltaram para o livro de Daniel, no capítulo 8, e enxergaram o evento das Torres Gêmeas em Daniel 8, quando fala dos chifres do bode, que um era maior que o outro, porque a estátua, uma das torres caiu primeiro. Não cabe, não tem aonde você encaixar isso, porque ele deixa bem claro, são reinos. E ele fala, esse reino é o reino da Pérsia, esse reino é o reino da Grécia. Então ele deixa bem claro quem são os reinos, quem que são os poderes. Aqui no capítulo 11, o verso 1, ele diz assim, mas eu no primeiro ano de Dario o Medo, me levantei para o fortalecer e animar. Quem está falando aqui? Aqui quem está falando é Daniel? O que vocês acham? Quem que está falando aqui? É Daniel? Se nós formos pegar o finalzinho do capítulo 10, a partir do verso 10 até o verso 21, quem está falando com Daniel é o anjo mensageiro. O anjo está falando com Daniel e ele continua dizendo, mas eu no primeiro ano de Dario o Medo me levantei para fortalecer. O anjo estava fortalecendo o rei Dario. Uma pergunta, esse Dario aqui é o mesmo Dario da Cova dos Leões? Não, ele já é um outro Dario. Aqui é o Dario o Medo, é a continuação da linhagem. Como eu disse, se não foi no estudo passado, no retrasado, Dario ele governou Babilônia por 2 anos apenas, porque ele veio a morrer, ele já era um senhor de idade, ele veio a morrer. E Ciro, que era o grande comandante de todo o reino medo-persa, ele era sobrinho, ele continuou, deu a continuidade ao seu reinado. Mas esse Dario aqui, ele não é o Dario da Cova dos Leões. Pode passar o próximo, Anderson, por favor? Pode passar. O capítulo 11... ele vai nos lembrar novamente as coisas que a gente viu em Daniel 2, pode passar para o próximo, na estátua. Ele vai nos dar esse contexto, os 4 reinos, a tentativa de unir a Europa dividida, a vinda de Cristo. Todos os capítulos de Daniel, 2, 7, 8, o 10, o 11, ele termina nos dando a seguinte informação, Cristo virá. Todos os capítulos. O livro de Daniel, ele fala, os reinos vão acontecer dessa forma, mas Cristo virá. Cristo sempre vem. Então, não tem como nós ficarmos preocupados com o que há de acontecer. Nós temos que ter a certeza que Cristo virá. Pode passar para o próximo. O Daniel 7, mesma coisa. 4 reinos, Europa dividida. O cristianismo apostatado, a partir do capítulo 7, nós temos uma ampliação da visão. Porque Daniel 2, ele não dá uma visão clara do que é o último reino. Ele diz que vai ter lá o reino, os pés divididos entre barro e ferro, e depois vem a rocha. A partir do capítulo 7, nós temos o chifre pequeno, que é o cristianismo apostatado. Mas vem falando do julgamento e a vinda de Cristo. Cristo, ele vem no final. O capítulo 8, pode passar. O capítulo 8 ele vai falar a mesma história. Pode passar, o Anderson. Mesma coisa, reinos, Europa dividida,
cristianismo apostatado, ele vai falar o julgamento, ele vai dar uma data para esse julgamento. Olha como ele fala da mesma história, mas ele amplia a visão. E ele termina com a vinda de Cristo. O capítulo 11 é a mesma coisa. Ele vai falar dos 3 reinos, ele vai falar do cristianismo apostatado, ele vai falar da Europa dividida, ele vai falar do julgamento, mas ele vai falar do quê? Da vinda de Cristo. Do verso 40 até o verso 45 ele fala da vinda do Messias. Pode passar para o próximo. 3 reinos, Europa dividida, cristianismo apostatado e o juízo final com a vinda do Messias. Pode passar para o próximo, Anderson. Ele tem mais algumas informações, como a batalha final, a derrota do ateísmo. E a gente lembra, quem que é o ateísmo? É o reino do Sul. O ateísmo é o reino representado pelo Reino do Sul. O cristianismo apostatado, ele cresce e desenvolve, e ele é representado pela Babilônia, e a gente vai ver isso em Apocalipse mais claro, que quando a Babilônia parece que está perdendo a força, ela se reergue e ela vem com mais força ainda. Isso a gente vai ver lá em Apocalipse, no capítulo 12, no capítulo 13, onde tem a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. A besta que emerge do mar, ela tem um grande poder, só que ela perde esse poder porque acontecem algumas coisas, alguns eventos que faz ela perder o poder. Mas ela fica lá com uma ferida de morte e ela é curada. E ela é curada por quem? Ela é curada porque a besta que emerge da terra, ela vai dar um poder para ela novamente, para ela poder vencer. Ele é ampliado, essa visão. Pode passar para o próximo. Nós temos a libertação final através de Cristo. O Messias, o Miguel, ele vem para acabar com toda essa batalha. Nós vamos ver que o capítulo ele tem essas batalhas entre o norte e o sul, mas no final, depois da última batalha, o reino do norte, ele vence, mas o reino do sul ele se junta com esse reino do norte. E aí nos dá algumas informações importantes para o nosso tempo do fim, porque essa divisão de ateísmo e cristianismo, ele vai se encerrar. No final dos tempos, não vai ter ateísmo. Vai ter todo mundo adorando o cristianismo, mas que tipo de cristianismo? O cristianismo apostatado. No final dos tempos, todo mundo, aqueles que não são filhos, servos de Deus, seguirão a quem? Seguirão a besta. Por isso que a última batalha é entre o reino do norte e o reino do sul se rende e ele segue o reino do norte. Daniel 11:1, ele diz assim: Eu, pois, no primeiro ano de Dario Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Verso 2. Pode passar, Anderson, até o slide que vai falar do verso 2. Ele diz assim: Agora eu te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e no quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Queridos, você percebe que aqui ele está dando um detalhe, não dos reinos em sequência, mas ele está dando um detalhe do reino da Pérsia. Ele está dizendo aqui quantos reis vão ter na Pérsia. Se a gente for olhar os outros versos, quando ele fala de reis, a gente tem a ideia que esses reis são reinos. Ele fala o rei da Grécia, o rei da Pérsia, o rei de Roma, o rei da Babilônia. Aqui ele está dando detalhes de um reino só, do reino da Pérsia. E a gente tem, ele fala assim, que esses 3 reis se levantarão na Pérsia, mas o quarto será munido de tanta riqueza, e ele vai se voltar contra a Grécia. Ele vai querer vencer a Grécia. Que reis são esses? Pode passar o próximo slide. Nós temos Cambises, nós temos o Guamata, nós temos o Dario I é esse Dario, nós temos o Xerxes, que é o Assuero, que foi o mais rico de todos. O Assuero, ele foi o último rei da Média e da Pérsia. Porém, ele usa todas as riquezas para vencer o Império Macedônio, o Império Grego. Mas quem que está despontando lá na Grécia como um grande governante? Alexandre o Grande.
Ele emprega tudo o que ele tem na Média da Pérsia, porém Alexandre o Grande ele faz o quê? Ele vem avassalador e domina tudo. Pode passar o próximo slide. Pode passar o próximo. Nós temos um grande questionamento. Quais são as duas nações mencionadas em Daniel 11, verso 2? Ele fala que, eu te declarei a verdade, que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado fortes por riqueza, empregará tudo contra o reino da Grécia. Tem como eu especular outros reinos aqui? Daniel deixa bem claro. Qual que é o reino que está falando aqui? É o reino dos persas, da Média dos persas, e o do reino da Grécia. Não tem outro reino aqui. Não cabe outra interpretação aqui. O anjo ele deixa bem claro quem que ele está falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque para a continuidade do estudo, nós precisamos pontuar quem são esses reinos, para que nós entendamos por que é o chifre pequeno que está batalhando, e não um evento que já passou. Esse aqui está tratando de um evento futuro, não um evento passado, no final da história. Aqui ainda a gente está nos eventos passados, mas a gente vai alcançar no final do capítulo eventos futuros, profecias futuras. A vinda do Messias, a vinda do abominável, da desolação, é uma vinda futura. Ela tem um cumprimento naquela época, mas ela é uma vinda futura. Não tem nada a ver como, por exemplo, um dos reis da Grécia que entra no templo e domina o templo por um tempo, e até tem um livro chamado o livro dos Macabeus, que conta o relato dessas batalhas e como eles conseguiram vencer o Antíoco Epifânio, que era um rei grego. E esse rei grego, ele era considerado o abominável da desolação, por quê? Porque ele profanou o templo de Jerusalém. Só que ele está falando, Daniel 11 está falando desse reino? Não está. Não está falando dessa pessoa específica, ele está falando de eventos lá no futuro. Então ele ele pontua quem são os reis, para nós entendermos. Pode passar o próximo slide. Verso 3 diz o seguinte: depois se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Quem é esse rei? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é o rei, Alexandre Magno, é o rei de Daniel 11:3. Ele é o rei poderoso. Só que Alexandre Magno, ele viveu pouco tempo. Alexandre Magno, ele morre aos 33 anos. Ele vive muito pouco tempo. Ele conquista todo mundo ali conhecido até os seus 32 anos. Quando ele completa 33, ele morre. Ele não tem a oportunidade de expandir o seu reino mais com uma maneira melhor. O que acontece em seguida? Ele tem que dividir o seu reino em 4 generais, porque ele não tinha sucessor. O verso 4, pode passar para a gente, ou Anderson, os 2 próximos slides. O verso 4, ele nos diz exatamente isso. Mas no auge, o seu reino será quebrado, repartido para os 4 ventos dos céus, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou. Porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Os seus generais, Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Lisímaco, eles eram os generais de Alexandre o Grande, e eles herdam esse reino porque Alexandre o Grande não tinha descendentes. E o texto bíblico ele deixa claro isso, que ele não fica para sua posteridade, e ele diz uma profecia que nem tampouco o poder desses reinos seria maior que de Alexandre o Grande. Eles seriam fracos, tanto que eles se perdem, perdem os seus reinos. Pode passar, Anderson. Pode passar esse, mais um. Mais um, mais um. Mais um. Daniel 8, ele traz essa visão do Alexandre o Grande e desses 4 reis. Se nós formos voltar aqui em Daniel 8, ele fala a respeito
desse bode, verso 8, o bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos. É a mesma referência que o verso 4 ele traz. Ele diz aqui que o seu reino será arrancado, aliás, mas o seu auge, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos dos céus. Ele pega e ele amplia a mesma visão. Ele tem a visão que tem, mas ele amplia o detalhe dessa visão. Os 4 generais de Alexandre o Grande. Ptolomeu, ele se instalou ao sul da Grécia. E ele e a sua família, eles escolheram viver no Egito. Ele foi o rei ali da região egípcia. Pode passar. Mais 2 slides. Verso 5, leia junto comigo. Olha o que o verso 5 diz. O rei do sul, quem que é o rei do sul? Ptolomeu. Se ele é o rei ali das províncias do Egito, aqui a gente está falando exatamente de quem? De Ptolomeu. O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que ele e reinará, e será grande o seu domínio. Será grande o seu domínio. Se nós formos pensar, o que representa o Egito, eu já falei isso no começo, o Egito ele representa aquilo que é antagônico a Deus, aquilo que representa o contrário de Deus, o ateísmo. O que foi implantado aqui por esse reino, eles eram totalmente contrários ao poder de Deus. Passa o próximo slide para mim, por favor. Mais 2, mais um. Mais um. Olha o que o Êxodo 5:2 fala. Mas Faraó disse, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Êxodo 5:2. Pode passar. Pode passar mais um. O Egito ele representa o ateísmo e o poder antagônico de Deus. Ou seja, um daqueles reis, um daqueles descendentes de Alexandre o Grande, ele representa o Reino do Sul e ele representa aquilo que é contrário a Deus, aquilo que tinha toda contra a Deus. E eu tenho uma pergunta, qual outra nação no Velho Testamento aparece como poder opositor? Opositor a Deus. Quem que se opõe a Deus no Antigo Testamento? Um grande reino, além do Egito. Nós estamos estudando o livro de Daniel. Por que Babilônia? Quem que repete uma frase mais ou menos parecida com o do faraó? Nabucodonosor. Ele não repete uma frase mais ou menos parecida? Não sei quem é o seu Deus, quero ver qual Deus vai livrar você da fornalha ardente? É mais ou menos igual. Porém, a Babilônia, ela tem um quê diferente. Ela não é um poder antagônico a Deus. A Babilônia física e a Babilônia mística, espiritual, ela não se opõe a Deus, muito pelo contrário. Ela se coloca do lado de Deus, mas não para falar as verdades de Deus, mas para mudar a verdade com a mentira, pegar e misturar a verdade com a mentira. Pode passar para mim, Anderson. Babilônia, ela significa confusão. A religião de Babilônia, ela era uma religião confusa e uma adoração tudo misturada, tudo falsificada. E a Babilônia, ela ficava justamente, pode passar, ela ficava justamente ao norte do Egito. Se nós formos pegar o mapa dali da Ásia e da África, nós temos o Egito aqui embaixo, e aqui em cima tem o Oriente Médio, onde ficava Jerusalém, onde fica o Iraque, ou seja, ao norte fica a Babilônia, ao sul fica o Egito. Pode passar. Pode passar mais um? Daniel 11, verso 20. Leia comigo, Daniel 11, verso 20. Dever de casa de vocês é pegar o livro de Daniel e ler esse capítulo todo. É um capítulo bastante difícil de entender se você não tiver as chaves corretas. Por isso que a gente está falando ponto por ponto, quem que é cada reino. Olha o verso 20. Levantar-se-á depois, em lugar dele, um que fará passar um exator pela terra, mais gloriosa do seu reino,
mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira e nem batalha. Pode passar, Anderson, pode passar. Qual a nação que surgiu no panorama mundial após a Média Pérsia e após a Grécia? Qual que é o próximo reino, depois dos gregos? Roma. Aqui ele começa a falar que depois desse reino, ele vai dominar. Vamos ler de novo o verso 20. Levantar-se-á depois um lugar dele, um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira e nem batalha. Sabe qual que é o detalhe mais interessante de toda essa história? Quando o Império Romano ele chega na terra do Egito, ele chega para dominar a terra do Egito, o Egito não luta. O Egito se nega a lutar por quê? Porque Roma era muito poderosa. Ele simplesmente se rende. Roma não tem nenhuma batalha contra o Egito. Roma simplesmente anexa o Egito ao seu reino. Por isso que a palavra de Deus diz, sem batalha, sem ira e sem batalha. O reino ele é anexado, ele é absorvido sem essa batalha. Pode passar. Pode passar mais um. Lucas 2:1 diz o seguinte, volta 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Aqui a gente já começa a falar um pouquinho a respeito dos tempos de Jesus. César Augusto, ele cobrava muitos e muitos impostos. Olha o que o verso 21 de Daniel diz. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. César Augusto, ele entrou no reino, só que ele fica por pouco tempo. Quem que domina depois de César Augusto? Se nós formos olhar os livros de história, o Tibério César, ele pega e domina. E esse Tibério César é justamente o imperador na época de Jesus. Na época que Jesus é crucificado, Tibério César era o grande imperador de Roma. Pode passar um pouquinho, Anderson, até o Daniel 11:22. Daniel 11:22 ele vai dizer o seguinte para a gente. As forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas como também o príncipe da aliança. Vamos fazer uma pausa aqui. Quem que é o príncipe da aliança que Daniel, verso 22, está falando? Capítulo 11. Quem que é o príncipe da aliança? Jesus. Aqui, olha, vamos tentar entrar no raciocínio. Às vezes ele é confuso, o livro de Daniel, mas está vendo que a gente está indo ponto por ponto na história, a gente está puxando a história degrauzinho por degrauzinho para a gente começar a entender até onde isso vai dar. A gente entendeu aqui no verso 20 que Augusto César, ele domina o Império Romano, ele é o grande imperador, ele entra no Egito sem batalhas, o Egito ele é absorvido. Depois disso, o verso 21, ele diz que vai se levantar um outro rei no lugar dele, e esse rei, ele é sem dignidade real, e ele virá caladamente e tomará seu reino com engano. O verso 22, ele começa a falar desse evento. Depois de Tibério César, as forças inundantes serão arrasadas de diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Príncipe da aliança. Olha o que o verso 23 diz. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Passa para a gente até a pergunta, quem é o príncipe da aliança? Quem que é esse príncipe da aliança? Jesus Cristo. Dá mais um clique. Jesus Cristo. Esse ponto aqui de Daniel 11:22 e verso 23, ele está na época de Jesus Cristo já. E isso a gente pega a história para a gente juntar com o livro de Daniel, para nós entendermos em qual ponto isso está acontecendo. Verso 27, passa mais um slide. Pode passar. Pode passar.
Pode passar. Daniel 11, 27, ele diz assim: também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim no tempo determinado. Ainda haverá o fim no tempo determinado. Que poder apareceria após a queda de Roma? Quem que dominaria o mundo após Roma cair? Se nós formos em Daniel capítulo 2, é os pés da estátua, a mistura entre barro e ferro. Se nós formos em Daniel 7, nós temos Roma como um animal terrível e espantoso. Quem que vem depois do animal terrível e espantoso? O chifre pequeno. Daniel 8, mesma coisa. Ele tem um chifre pequeno que ele avança horizontalmente, geograficamente, porém, a segunda parte do verso diz que ele avança para onde? Para o exército dos céus. Para o exército dos céus. Você está entendendo aonde a gente está, aonde que Daniel está nos levando? Ele está nos trazendo e está nos relatando detalhes mais específicos dos eventos históricos desse tempo todo, porque Daniel 2 falou que existiria os reinos. Daniel 7, ele fala que esses reinos existiriam, mas ele dá um pouquinho mais de detalhe ali do chifre pequeno. Daniel 8, ele nos dá uma profecia de tempo, dizendo quando que esse chifre pequeno perderia o poder. Agora, Daniel 11, ele está nos dizendo os detalhes de todo esse período. O que aconteceria, quem que seriam os reis, qual eram as circunstâncias, quem viria. E ele está dando essas batalhas entre o reino do norte e o reino do sul, para que nós entendamos em que momento Jesus vai voltar. Daniel 11, ele é complexo. Se nós formos olhando de ponto a ponto assim, ele não é complexo. Se você for ler de uma vez só, a gente se perde no raciocínio. Mas se a gente pegar e for ligando com a história, nós começamos a entender que aqui ele está nos trazendo historicamente o que vai acontecer. Essas informações, elas não são importantes no fato de profecia, mas ele está nos dizendo, fazendo nós raciocinarmos a que ponto isso vai acontecer. E nós temos a seguinte pergunta: que poder apareceria após a queda de Roma? Pode passar esse slide, pode passar. Daniel 7 apresenta uma ponta pequena, o anticristo surgindo após a queda de Roma. O anticristo aqui, ele representa um poder. O anticristo aqui não é uma pessoa, o anticristo aqui é um poder. As pessoas hoje em dia, se você for perguntar para o mundo aí afora, as pessoas esperam um anticristo como se fosse uma pessoa. Muitos já falaram que Napoleão Bonaparte, ele era o anticristo. Muitos falaram que Adolf Hitler era o anticristo, ele é um poder. O anticristo, ele é o chifre pequeno. O chifre pequeno é aquele que se coloca no lugar de Deus. Se opõe a tudo aquilo que é Deus. Ele mistura a verdade com a mentira. Nós, eu acho que não vamos conseguir acabar esse tema, que a gente está na metade. Esse capítulo ele é bem cheio de detalhes. Vamos passar só mais 3 slides, só para a gente fechar uma ideia. Pode passar o próximo slide, Anderson. Verso 31. E braços serão colocados sobre ele que profanarão o santuário e a fortaleza e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo o quê? Abominação desoladora. Daniel 8, Daniel 7. Está vendo que a gente consegue conectar esse verso 31 com Daniel 7, 25, com Daniel 7, verso 10, 11, Daniel 8, os versos 9, os versos 10, os versos 11, o verso 12. Volta um pouquinho em Daniel 8, só para você ver que essa conexão aqui, de quem ele está falando de Daniel 11, quem que é o seu poder? Olha o verso 10. A segunda parte do verso 9, ele diz o seguinte: e se tornou muito forte para o sul e para o oriente e para a terra gloriosa, cresceu até atingir o exército dos céus e alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem que é o príncipe do exército? Jesus. Príncipe do exército, Jesus. O que ele faria? Dele tirou o sacrifício diário
e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. E o que fez prosperou. Quem é a figura central do santuário? Jesus, se nós formos pensar no pátio, ele é o cordeiro. Quando você entra, o sangue de quem que é levado? Quem que é o sacerdote que faz todos os processos? Quando a gente vê o dia da expiação, quem que é o sumo sacerdote que entra no santuário? Só que aqui ele está falando a respeito que ele vai tirar o sacrifício contínuo, e a gente estudou isso em Daniel 7, Daniel 8, como que Satanás tiraria o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Como que ele faria isso? Se colocando no lugar de Deus, onde? No lugar santo. Porque que acontece? Como que você tem acesso a Deus? Você vai, ora a Deus em nome de quem? Em nome de Jesus. Para que os seus pecados sejam apagados. A partir desse momento, o que é colocado entre você e Deus? É colocado entre você e Deus santos, imagens, indulgências, outros artifícios que você não consegue ter acesso mais ao santuário. Você tem que chegar a um sacerdote, e a esse sacerdote você tem que pegar e confessar os seus pecados. Porque esse sacerdote pegaria o seu pecado e pediria perdão a Deus. Mas quem que é o sacerdote depois que depois que o ungido ele é morto? Quem que é o sacerdote? É Cristo. Não tem sacerdotes humanos mais. O santuário terrestre, ele é deixado de existir quando? Quando Cristo morre na cruz, porque o véu do santuário ele é rasgado de alto a baixo. Daniel 8, Daniel 9. Quando a gente estuda Daniel 9, que fala lá das 70 semanas, ele dá todos os detalhes de quando isso ia acontecer. Lembra que naquela semana, na metade do tempo, na metade da semana, os sacrifícios seriam acabados, seriam cessados, interrompidos. Por que os sacrifícios seriam cessados, interrompidos? Porque Cristo morreu na cruz. E ele inaugura o santuário celestial, e ele inaugura o seu ministério no santuário celestial. Então a figura central do santuário é Jesus. E a gente vai encerrar nessa próxima slide, Anderson. Pode passar. Pode passar mais um. Eu vou terminar com esse aqui. Profanando o santuário, colocando qualquer sistema humano em substituição a Jesus. Aonde Satanás ele agiu? Ele agiu no santuário. Que reino que fez isso? O reino do norte ou o reino do sul? O reino do norte. Por que é o reino do norte? O reino do norte, igual a gente começou falando, se nós formos pegar Isaías 14, no verso 12, diz o quê? O que Satanás ele faz? Ele queria colocar o seu trono onde? Acima do trono de Deus, nas extremidades do norte. Quem que é o rei do norte de fato? É Deus. O Satanás ele quer se colocar no lugar de Deus. Ele quer tomar lugar de Deus. Ele quer se pôr nesse lugar. O Império do Sul, o Reino do Sul, ele é um reino pagão, é um reino que não quer saber de Deus, é um reino que é totalmente ateu. Não tem Deus aqui. Mas o Reino do Norte é esse aqui. É aquele que substitui a Jesus. Nós paramos no verso 31. Do verso 31 até o verso 39, nós vamos ver as últimas batalhas entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E nós vamos chegar à conclusão que no final o Reino do Sul vai se juntar ao Reino do Norte. Mas como que os ateus vão se juntar com algo que se refere a Cristo? Olha que interessante. O final, o desfecho do capítulo 11. A gente acha que até o fim dos tempos nós teremos a divisão entre aqueles que acreditam a Deus e aqueles que não acreditam em Deus. Não, vai ser diferente. No final dos tempos, terão aqueles que são fiéis a Deus, que guardam seus mandamentos e têm o testemunho de Jesus, e do outro lado terão aqueles que adoram a besta.
No final dos tempos, todos terão um lugar perante esse quadro. Ou adorarão a Deus de forma falsa, ou então adorarão Deus de forma verdadeira. Não vamos ter ateísmo mais nesse momento. Sabe quando Mateus ele escreve lá e fala que, se possível, enganaria os próprios eleitos? É por isso. Porque não vai ter ateísmo. Todo mundo vai acreditar em Deus de alguma forma. Agora eu vou passar e vou encerrar com essa pergunta. Você acha que nesse dia, o evento vai ser algo assim fácil de nós entendermos, ou vai ser uma coisa, um show midiático espetacular para que engane todo mundo? Inclusive os ateus vão deixar de ser ateus, vão começar a ser cristãos. Você acha que vai ser fácil? Qual que é a única forma de nós nos salvarmos, de estarmos seguros? Através da palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. Queridos, nós vamos encerrar aqui com uma oração, que eu já peguei 10 minutos da Márcia, e eu peço perdão, e nós vamos encerrar esse tema no próximo domingo. Não perca, a partir das 18 horas, nós teremos a continuidade do capítulo 11 e o capítulo 12, encerrando o livro de Daniel. Feche seus olhos. Pai querido que sais dos céus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela nos transforma. Senhor, nós sabemos que estamos passando por dias difíceis, porém isso é só o começo. Nós sabemos que os dias ficarão cada vez mais difíceis, mas sabemos que, assim como nós vimos em Daniel 2, 7, 8, 9, nós sabemos que no final, Cristo sempre vence. E aqueles que estão do lado de Cristo estão do lado vencedor e serão protegidos. Por isso, Senhor, derrame Teu Santo Espírito para que nós possamos andar diante de Ti no caminho certo, Senhor, para que o Senhor tome conta das nossas vidas. Eu te peço tudo isso e agradeço em nome de Jesus. Amém.